Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui na Riqueza dos Resíduos. Antes de iniciar a live, eu gostaria que vocês se inscrevessem no YouTube, no canal A Riqueza dos Resíduos. Também não deixem de seguir nós no Instagram e no Facebook também, tá bom? Então hoje a nossa live é referente à pandemia versus estiagem. A nossa convidada é a Manuela Barbosa, que é engenheira ambiental e também criadora de conteúdo digital. A Manuela acabou de entrar na nossa live agora. Seja bem-vinda, Manuela. Vamos incluí-la aqui na nossa live. Vamos aguardar. Aí, Oi, olá, Manuela. tudo Tudo bem? bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Agradeço por ter aceito aí nosso convite num assunto tão especial que é a pandemia versus estiagem, né? Nós Sim, aí, se você for ver em questão de décadas, nunca chegamos ao nível de escassez de água como está tendo aí nos últimos meses, né? Não dá para dizer só semanas, né? Faz um tempinho que já faz estamos com 10 esse problema. meses já. Então, Manu, você gostaria de falar um pouco sobre você, além de ser engenheira ambiental, a gente também conhece um pouco do seu trabalho. Você é criadora de conteúdo digital. Isso, Gostaria de apresentar um pouco sobre o seu trabalho desenvolvido também no Instagram? sim, aham. Então, eu sou engenheira ambiental já faz 10 anos que eu sou formada, né? Eu já passei pelo setor público, pelo setor privado e agora eu trabalho com consultoria, principalmente voltada para a questão de sustentabilidade de negócios. A minha ideia é desenvolver pequenas e médias empresas, né? Que elas ainda acham que a sustentabilidade está um pouco distante delas e, na verdade, é muito pelo contrário, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia, às vezes que as pequenas e médias empresas estão sofrendo bastante. E esse é o meu foco, assim, colaborar e gerar lucro e preservar o meio ambiente. Então, Perfeito. então o meu Instagram é mais voltado para essa parte, consciência ambiental e conseguir vincular com pequenas e médias empresas para colaborar. Perfeito. Então vamos lá. Então o nosso tema hoje da live é como que nós podemos lidar com isso, né? Que é a estiagem, a falta de água versus a pandemia, porque a pandemia contra o Covid-19, uma das maiores recomendações é lavar a mão com água e sabão, é fazer uma boa higienização, não só no dia a dia ali, mas também em casa, no trabalho, aumentar ali a frequência da higienização dos locais e como que nós podemos aí não deixar de fazer as medidas preventivas básicas, sabendo que também nós precisamos aí evitar o desperdício da água. Então, antes de iniciar, João Paulo, seja bem-vindo. João Paulo trabalha como diretor de fiscalização ambiental também, é da área profissional aqui da região metropolitana. Então, antes de iniciarmos aí esse questionamento, né, sobre desperdício versus pandemia, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é estiagem, né? Quais são as ações antrópicas que geram aí a escassez da água, uma introdução básica antes da gente chegar no decreto estadual que decretou emergência hídrica aqui no estado do Paraná. Bom, vamos começar pela a questão assim, ó, existem dois conceitos. Estiagem, que ela tem um tempo determinado, pode ser longo, mas é um tempo determinado.
e seca, que é uma característica do local. A gente tem seca no Nordeste, por exemplo, mas o que a gente está passando agora aqui no Sul é estiagem. Faz 10 meses que as chuvas estão muito abaixo do histórico. A gente teve em 2005 uma estiagem bem severa também, que foi considerada, na época, a mais severa em 30 anos. E essa que a gente está vivendo agora bateu a de 2005. Então, a gente está num cenário bem grave, assim. Em relação a, por exemplo, o Paraná está desde de junho de 2019. Aqui em Santa Catarina, que eu estou em Santa Catarina hoje, eu acredito que seja desde setembro a estiagem. Então, eu trouxe alguns dados para a gente ter uma noção, assim, né? Mais de números para a gente ver como é que tá a situação. Por exemplo, o rio Miringuava, que fica em São José dos Pinhais, que ele abastece a região, os bairros de Curitiba, ali perto de São José dos Pinhais, ele está com uma vazão de 30% só. E isso é muito sério. Guarapuava, que é o município que está mais afetado no Paraná com essa estiagem esse ano, ele teve uma redução de 47,2% de chuvas. Então, é praticamente a metade. Nossa. Então, e o nosso maior problema nessa questão é a ação antrópica, porque existe os fenômenos climáticos, né? Que é a Laninha, que é o resfriamento, e o El Niño, que é o aquecimento. Mas agora, em 2020, nós estamos em neutralização, então nenhum dos dois está ocorrendo. A previsão é que o Laninha ocorra no segundo semestre desse ano, e isso significa que vai ter mais estiagem ainda. Porque o Laninha traz escassez hídrica também para o sul do país. Então a gente vê que o cenário está ruim, mas pode piorar. Por isso o decreto, né? Então a gente percebe também que aqui, nesse momento, o motivo principal de tudo isso é a ação antrópica, né? Porque o desmatamento tira a blindagem que existe, né, na Terra, que é o que faz a evapotranspiração, que leva a água da superfície terrestre pro céu, para as nuvens, e daí que isso é levado pelas correntes e chove. Principalmente que as pessoas não conseguem também ter uma noção disso, que o desmatamento da Amazônia afeta diretamente o sul do país, por questão dos rios voadores, que eu não sei se você já ouviu esse conceito, né? Que Sim. a corrente passa pela Amazônia e traz a chuva, deveria trazer a chuva pro sul. Então, teve aquela época, ano passado, de grande queimadas e desmatamento, e isso com certeza afetou. Isso é uma ação antrópica. Perfeito. Mas você acha então que tende a piorar essa escassez até o final do ano? Sim, porque o Laninha, ele é mais severo no inverno, no sul, e a previsão é que ele venha para o segundo semestre, então ele vai pegar uns meses aí de inverno, né? Uhum. O decreto estadual aqui do Paraná, ele prevê aí escassez durante 180 dias. Então, é um prazo curto, entre aspas, se você for ver Sim, é um prazo aí curto. até o final do ano. Você acha que, quem sabe, esse decreto ele tende a estender o prazo ou, quem sabe, ser revisto? Porque se vai vir o Laninha e tende a escassez piorar em si, você acredita que a gente tem que se Então, preparar aí a longo prazo? então, o próprio decreto, ele criou um comitê, né? Um comitê de acompanhamento.
que vai estudar aí os acontecimentos, vai estudar também como que está indo o andamento do decreto, né? Porque o decreto, ele basicamente instala o que está escrito na Política Nacional de Recursos Hídricos, que em época de estiagem, de escassez hídrica, a prioridade é abastecimento público e dessedentação de animais. E aí vai ocorrer fiscalização também, não em tempo integral, porque a gente sabe que a fiscalização é um pouco defasada, né, dos órgãos ambientais, mas para que e tentar conscientizar a população também, né? A Secretaria de Agricultura também faz parte do decreto que tenta conscientizar os agricultores em relação à economia de água, porque eles são os mais afetados, no fim das contas, também com a escassez de chuva, né? Sim, eu percebi aqui que na região metropolitana os agricultores eles estão já sentindo aí a falta de água no dia a dia da produção, principalmente quem trabalha com hortifruti e tudo mais, que sempre tem que estar aí fazendo, regando, né, a sua lavoura. Então eles estão abrindo poços artesianos, chegaram até um vizinho brigar com o outro, porque daí a corrente, né, o rio que passa, às vezes inicia numa outra propriedade e finaliza em outra. E aí o dono, aonde tem as nascentes, já não deixa a água passar para o próximo vizinho, já acaba estocando água. Então, a gente está tendo um pouco de dificuldades aí nesse sentido, né? Tá gerando já aí alguns problemas no geral, né? Na gestão no geral. Mas assim, eu gostaria que você explicasse um pouco para nós aí sobre esse decreto, né? O que prevê esse decreto, o que ele afeta do nosso dia a dia. Não pensando como agricultura em si, né? Agora pensando na população, quem trabalha em área urbana, quem trabalha, mora, tem o seu cotidiano em área urbana, o que o decreto estadual que instituiu aí a estiagem durante 180 dias no Paraná, o que muda para nós ali do dia a dia que dependemos da água da Sanepar, por exemplo? Bom, o decreto, ele foi lançado justamente para que a escassez hídrica não piore. E que o Estado possa estabelecer o abastecimento público, que é o principal, e o dessedentação de animais. Isso significa o quê? Com o decreto, ele pode tomar algumas medidas excepcionais que não poderiam ocorrer, como, por exemplo, as empresas, indústrias, têm outorga, né, do IAT, para poder utilizar a vazão de água que ela solicitou. Nesse momento, essa solicitação pode ser reduzida. A vazão de água das indústrias pode ser reduzida para que possa sobrar água para a população em geral. Também a questão de fiscalização poderá ocorrer em todo o estado em relação a pessoas que sejam pegas desperdiçando água, lavando calçada com mangueira, lavando telhado com mangueira, é, é, até fazendo poços ilegais também. Entendi. E pode ser estabelecida, de acordo com o decreto, o racionamento de água, que a Sanepar já vem fazendo em alguns bairros, né, da região metropolitana. Porque Uhum, todos fazendo rodízio no caso, né? Isso, de 24 horas. Uhum. Sim, perfeito. Agora, uma das dúvidas, assim, por exemplo, quem é responsável por fiscalizar? É a polícia? Que tipo de órgão público que pode fiscalizar, que pode multar? Eu não sei como que funciona, se tem multa ou não. Então, ele não estabelece exatamente o tipo o decreto não estabelece exatamente a quantia de multa. Mas, como é um decreto estadual, quem vai poder fiscalizar é a Polícia Ambiental e o IAT, com os seus fiscais, né? Entendi. Mas aí os municípios, já que o Estado decretou essa questão, os municípios podem tomar as suas medidas também. Perfeito.
Agora, considerando aí que estamos nessa época de pandemia, né? Temos que evitar o desperdício de água, evitar também utilizar a água acima do limite, porém a gente não pode deixar de pensar aí nas condições básicas de evitar medidas preventivas aí do coronavírus. O que você indica para nós, por exemplo, algumas dicas básicas do dia a dia que a gente pode também se prevenir contra o Covid-19, mas também economizar água? Sim. Tati, a gente tem que ter prioridades, né? A gente está vivendo um momento muito delicado por essas duas questões, a doença e a estiagem. Então, a prioridade é fundamental. Você prefere lavar sua calçada com mangueira ou poder lavar a mão, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Vamos lavar a mão. Também em época de estiagem é muito importante que a gente se mantenha hidratado, porque o tempo fica seco e isso prospera a baixa imunidade. Então, a gente tem que Uhum. se manter hidratado. Então, vamos pensar o quê? Nesse momento, é melhor cuidar da saúde, certo? Aliás, em Uhum. qualquer momento, a saúde é mais importante do que você pegar e lavar o seu telhado com mangueira, né? As pessoas não têm um tanto de consciência adequada. Mas beber água é mais importante que lavar a calçada. Lavar a mão, nesse momento, é mais importante que lavar o telhado. Então, a gente tem que pensar nessas questões básicas, assim. Se eu vou ter que lavar a mão com mais frequência, ou também eu posso usar o álcool gel, se eu vou lavar a mão com mais frequência, eu vou esperar a minha máquina encher para lavar roupa, entende? A gente está no momento que a gente tem que começar que balancear, tá certo? Balancear o nosso dia a dia, né? Do que a gente pode Perfeito. fazer para continuar se Evitar de mantendo. lavar o carro também, por exemplo, que normalmente toda semana se lava o carro, então evitar de lavar o carro não há necessidade. Lavar o carro em casa, né? Porque hoje muitos dos lava-carros eles já usam lavagem a seco também, né? Uhum, que é uma das alternativas que acredito que seja importante. Muito importante. Uhum. Perfeito. Também tem, não sei se isso é válido ou não, mas estão orientando que, por exemplo, assim, em vez de você usar umas 2 vezes a calça jeans, usar só uma vez e já tem que colocar para lavar, precisa necessariamente lavar todas as roupas, porque querendo ou não, o consumo de água aumenta, né? O que mais gera, além de você lavar roupa também, o chuveiro, tem várias questões ali que aumenta o consumo de água em casa. Mas como você comentou da máquina de lavar roupa, então será que às vezes deixar estendido a roupa uns 2 ou 3 dias, que nem casaco pesado e tudo mais, será que é uma forma preventiva? Porque daí o vírus, no caso de 2 a 3 dias, ele consegue, não consegue sobreviver na roupa, daí você pode reutilizar ou tem que ser lavado e seguir essa. Assim, você pode lavar, mas não todo dia. Você precisa chegar em casa, tirar e colocar dentro da máquina, certo? E aí você deixa lá na máquina ou deixa de molho, pode deixar de molho, e depois, quando a máquina encher de verdade de roupa, aí você pega e liga a máquina e faz todo o processo. Agora, também existem muitas máquinas hoje em dia que elas têm a dosagem de água que você quer, né? Se você vai lavar abaixo, ela enche pouco, se você vai lavar muita roupa, ela enche bastante. Então, quem tem acesso a esse tipo de máquina de lavar, a mesma coisa a máquina de lavar louça, que hoje existem máquinas que são até mais econômicas do que lavar a louça na própria pia, na própria torneira, mas você tem que saber usar aquelas funções, né? Perfeito. Se alguém que está aqui na live quiser tirar mais alguma dúvida do dia a dia, o que pode economizar água e que não vai afetar também ali as medidas preventivas do Covid-19, pode deixar a sua pergunta aqui durante a live, a gente dá uma lida e responde, né?
ou qualquer situação também, a gente vai deixar gravada essa live, depois pode fazer a pergunta. Se eu souber, eu respondo, se a Manu também souber, a Manu responde, e a gente vai tentando dar o feedback para todos, né? Ô, Tati, eu trouxe uns dados aqui também, por exemplo, assim, ó, se você fecha o chuveiro para se ensaboar, você diminui o gasto de 180 litros por banho para 48 litros por banho. Então, Nossa, então não cento e é oitenta litros por banho? por banho. A gente gasta em média 180 litros por banho. Você Uhum. vira 48 litros por banho. Também, se você fecha a torneira para escovar os dentes, você economiza 12 litros Por, por por, vez. por vez. Nossa, é muita Isso, coisa. isso são ações que a gente diz que elas são imediatas, né? Que você pode fazer agora. Como, por exemplo, não utilizar a mangueira, reaproveitar a água da máquina, ou reaproveitar a água do chuveiro. Por exemplo, tem alguns chuveiros que tem que esquentar. Enquanto está esquentando, a pessoa não entra, né? Então, bota um balde, alguma coisa assim, para poder reutilizar aquela água. Aí você pode lavar o carro, se você preferir. Também muitas pessoas utilizam a torneira para descongelar alimentos. Não estamos no momento de poder fazer isso, né? Então, vamos deixar no descongelar na geladeira. Vai levar um tempo maior, mas é mais importante do que não ter água, né? É menos Exa- importante do que não ter água. Exatamente. E aí depois a gente tem os movimentos, as ações que são feitas quando a gente puder, por exemplo, ter um dinheirinho a mais, alguma coisa que é cuidar dos vazamentos, que é muito importante. Também trouxe um dado que 96 mil litros num mês de água são desperdiçados, água potável, água já tratada. São Nossa, desperdiçados pelo encanamento. Então, é muita água. Dá para tomar alguns banhos. 96 mil litros só em Mil vazamento. litros só em vazamento. É muito desperdício, né? É como se fosse também a situação da comida, né? Ou da fruta, da verdura. Existe também uma grande porcentagem de desperdício, apesar de já existir aquela triagem antes mesmo de chegar no mercado, né? Sim. Então, a água é mais ou menos assim que funciona também. É. Então, eu acho que. E, e a gente tem um problema sério que é muito difícil de solucionar essa questão do desperdício de água enquanto ela está sendo levada para a população, né? Porque isso é obra pública. Daí a gente entra em todas aquelas questões que tu já deve conhecer também, né? Que é licitação de manutenção, ou fazer manutenção, mas aí a manutenção tem que abrir a estrada, daí a população reclama que abriu a estrada. Então a gente tem que pelo menos fazer manutenção na nossa casa do encanamento. Isso gasta tempo e dinheiro? Um pouco, mas olha a economia que você vai ter de água. E essa água que está vazando você acaba gastando também, né? Você acaba Exatamente. pagando também. Então, e aí a gente tem outras questões também, como, por exemplo, trocar a caixinha do vaso sanitário para aquelas duas funções, né? Que é a mais econômica. E a mais Eu já vi econômica, também algumas pessoas que deixaram 2 litros de PET cheio dentro da caixa aclopada ali, que puxa descarga, que diz que economiza também boa quantidade de água em cada descarga, né? sim, também pode ser uma opção. Uhum. Uma Eu outra não opção, conhecia né? essa. São vários. Sim, sim. Então, Manu, primeiro eu gostaria de agradecer aí por você explicar mais ou menos referente sobre a estiagem, sobre esse decreto estadual, porque querendo ou não, assusta um pouco a gente, né? A gente que eu digo que é paranaense, que fica apreensivo, teve situações e relatos aqui de alguns seguidores que chegou a ficar 4 dias sem água em casa devido à estiagem, aí com esse receio, às vezes trabalha na reciclagem,
trabalha ali com a coleta seletiva, então precisa ter uma higienização em casa, e quando chega em casa não tem água, né? Então, como que essas pessoas poderiam lidar com isso? Como que poderia economizar? Porque chega na hora, quando existe o rodízio e a casa fica sem água, aquele que economizou, aquele que não economizou, também vai ser tratado da mesma forma, né? Porque existe o rodízio e a igualdade também existe nessa hora da entrega da água. Então, a ideia aqui era mostrar para as pessoas que existe sim opções da gente tentar reduzir o consumo de água, economizar de uma forma consciente e que também evite aí da gente ter problemas com medidas preventivas do Covid-19. E eu gostaria que você deixasse um recado aqui para todos os nossos seguidores. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live para deixar no YouTube também, né? Para quem não só está no Instagram, quiser também seguir a gente no YouTube, vai estar na íntegra o vídeo lá. Alguns eu estou postando no Face também. Então, Manu, se você quiser deixar algum recado para os nossos seguidores referente a essa reflexão, essa troca de ideias, esse bate-papo que a gente teve hoje, pode deixar o seu recado. Tá bom. Tati, antes que eu me esqueça, eu acho que uma questão que é muito importante é, por exemplo, uma coisa básica que eu vejo muito aqui em Santa Catarina acontecer. Eu não sei se em Colombo é assim também, mas as pessoas ainda utilizam aquelas caixas d'água que, quando elas enchem, começa a vazar, sabe? Não sei se tem muito aí, mas aqui em Santa Catarina tem muito. E o dispositivo que tu compra um dispositivo para botar na caixa d'água, que quando ela enche, ela desliga sozinha, ela não fica enchendo, que é uma boia. Não é caro. Eu acho que é muito importante, por exemplo, o setor público poder fazer uma avaliação disso e poder conscientizar as casas, os domicílios em relação a isso. Essa troca não é cara, essa bombinha que você utiliza e você economiza muita água. E numa questão de escassez, como a gente está vivendo, não tem cabimento, né? Você deixar a caixa d'água encher e vazar. E às vezes a pessoa sai, não fica em casa. Aí a caixa d'água enche e esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. E é muito sério. E, por exemplo, numa questão de rodízio, você pode ter uma caixa d'água cheia que você pode viver melhor durante esse período, né? A questão que tu falou que é 4 dias ou mais, eu percebi isso também, eu vi muita gente comentar. E foi também questão de que tiveram algumas obras, né, de melhoria para a questão da vazão da água, assim, em alguns mananciais da região metropolitana. Porque o decreto fala em 24 horas mesmo. Mas Então, essas questões de bairros que ficaram 4 dias sem água foi anterior ao decreto, né? Então eu não sei realmente agora como é que tá, se ainda está acontecendo isso. então, na teoria, após decreto, né? Isso já foi instituído que semana passada o decreto estadual, né? Foi. Uhum, dia 7. Após o decreto, então, tem que ser no máximo até 24 horas de rodízio. Isso. Perfeito. E você sabe, se por exemplo, a pessoa ela tem como que ela corre atrás dos direitos? Por exemplo, ela vai abrir um processo na Sanepar? O que que ela faz se ela tiver acima de 24 horas e ainda não teve aí a liberação da água na casa? A Sanepar tem que explicar os motivos e deixar as pessoas cientes do que está acontecendo. Se passar de 24 horas, a Sanepar precisa ter uma justificativa plausível. Que em geral tem acontecido, né? Ela não quer deixar as pessoas sem água. Normalmente é porque acontece alguma coisa, mas aí ela libera os canais de atendimento e também no decreto prevê que ela faça a informação aos cidadãos. Então, vai ficar mais de 24 horas, ela tem que informar as pessoas disso. Não sei se ela está informando pelo WhatsApp, alguma coisa desse tipo, assim. Eu sei que acontece em alguns municípios, né? Que existem os SAMAIs e tudo mais. Eles estão informando pelo WhatsApp que vai ficar sem água. E a previsão de retorno. Perfeito, ótimo. Então tá, você gostaria de deixar algum recado para os nossos seguidores depois dessa reflexão?
Eu acho que a gente tem que tocar bastante na questão de prioridades, né? E a nossa prioridade hoje é saúde. E então a gente tem que cuidar da nossa saúde e a água do planeta, a gente depende da água do planeta para continuar sobrevivendo. Então, a pandemia que a gente está vivendo já é um retorno da natureza dizendo que tem alguma coisa errada. Então, vamos tomar consciência para não tornar a situação pior do que já está. E ficar doente e ficar sem água, aí realmente não tem o que fazer, né? Exatamente. Temos que aprender aí com as dificuldades, né? Isso mesmo. Eu Já acho que, que já que na hora boa a gente não aprende, a gente tem que aprender com a dor, né? exatamente. Espero que as pessoas tomem consciência, né? Eu até postei no meu Face, tomara que as pessoas tomem consciência, porque tomar água da torneira ou tomar banho, dependendo do rodízio aí, não dá certo, né? Não vai dar certo. A gente tem que começar a ser criativo, se a gente quiser É, sobreviver. verdade. Exatamente. Então, tá, mano, você gostaria de deixar aí o contato da sua página do Instagram, ou contato também, algum e-mail, alguma coisa assim, se o pessoal tiver alguma dúvida, ou quiser também ser consultora, né, da área ambiental, trabalha com as empresas voltadas aí para a sustentabilidade. Então, você gostaria de deixar seu contato, se alguém quiser conversar com você ou tirar alguma dúvida. Sim, o meu Instagram é @manuambiental. Lá tem todas as informações. O meu e-mail é mmanusb@gmail.com e daí a gente troca informação também. Se quiser me mandar direct é mais fácil, que daí eu já mando todas as informações, meu telefone se precisar, meu e-mail. E a gente está aí para ajudar, principalmente nessa situação que a gente está vivendo, né? Perfeito. Obrigada, viu, Manu, por ter aceito o nosso Imagina. convite. Obrigada pelo E convite, foi muito legal. muito bom mesmo ter essa troca aí de experiências, essa troca de conversa. Nos conhecemos aí profissionalmente e estamos seguindo aí com o contato. Pode ter certeza que será convidada por mais vezes aqui no nosso canal. Obrigada, eu gosto muito de conversar com você, muito legal. A gente troca umas ideias muito bacanas. Adorei, me Sim, chama assim que eu venho. perfeito. Obrigada, viu? Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau a todos. Obrigado quem Tchau, participou aí obrigada. ao vivo conosco. E eu vou tentar gravar e postar no YouTube. Valeu! Tchau, Tchau, Manu. Tchau a todos. tchau.